Educação à distância, mudando realidades. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa última aula, nossa aula de revisão. Eu estou muito feliz porque a gente traçou um percurso, chegou até aqui com tanto conhecimento e hoje a gente só vai fazer aquele relembrar, contar aquela história que a gente vivenciou sobre empreendedorismo, sobre o plano de negócios, sobre quem é a cooperativa de vocês no mercado. Isso é muito importante, a gente saber ter esse conhecimento e a gente consolidar hoje na nossa prova. Estou aqui comigo o professor Samuel, o nosso intérprete Jacó. Olá, professor. Olá, Jacó. Olá, pessoal. Sei que está todo mundo aí já pronto para gabaritar a nossa avaliação, mas antes a gente vai ter um momento de recapitular alguns conteúdos que a gente trabalhou durante todas as outras teleaulas. Então, pessoal, o nosso conteúdo de hoje, ele é uma revisão, a gente fez uma seleção. Espero que vocês prestem bem atenção, façam o relembrar de vocês, porque a gente conversou bastante sobre isso nas outras aulas. Nosso conteúdo de hoje, então, a gente vai tratar sobre empreendedorismo, cultura empreendedora, empreendedorismo coletivo, governança, arranjo produtivo local, cooperativas empreendedoras, inovação, flexibilidade e criatividade. Então, todo aquele assunto que a gente tratou nas últimas aulas. Então, vamos relembrar o que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é o aprendizado pessoal impulsionado pela motivação, criatividade, iniciativa e percepção de oportunidade e a construção de um projeto de vida ideal. Esse conceito ele cabe muito bem quando a gente vai falar do âmbito das cooperativas. O projeto de vida ideal para os cooperados, projeto de vida ideal para as pessoas de uma comunidade. A cooperativa, ela consegue fazer com que as pessoas alcancem esse projeto de vida ideal. E isso é importante, a gente refletir sobre o empreendedorismo dentro dessa coletividade que é a cooperativa. Então, o que é empreender? Empreender é criar algo novo que gere valor financeiro ou social. Nas cooperativas a gente vai ver muito o valor financeiro porque vai fazer venda, enfim, vai fazer negócios com algo, algum produto, algum serviço, ou o valor social, que ou são aqueles benefícios que os cooperados vão conseguir coletivamente através da atividade da cooperativa. E o que os empreendedores fazem, gente? Os empreendedores, eles inovam, eles criam valores novos, né? Ele faz as coisas diferentes dentro da cooperativa e criam também satisfações novas e diferentes, convertendo o material ou um recurso ou combinando recursos existentes a uma nova ou mais produtiva configuração. Quer dizer, o empreendedor é aquela pessoa que vai olhar de forma diferenciada aquele local do trabalho dele. Imagina um cooperado empreendedor ou vários cooperados empreendedores. Eles vão trabalhar, eles vão dinamizar a cooperativa e eles vão olhar a cooperativa, os processos, a interação da cooperativa com a comunidade de forma diferenciada. Ele vai ter esse olhar diferenciado e isso vai gerar processos de criação, de inovação dentro da cooperativa, que é aquilo que a gente vem falando. Quando eu exercito, estimulo, desenvolvo essa minha postura empreendedora dentro do empreendimento cooperativo, eu tendo a colaborar com esse empreendimento, com o crescimento desse empreendimento, com o crescimento das pessoas, a aprendizagem das pessoas e também eu tendo a desenvolver o local onde a cooperativa está, a minha comunidade, ok? Então, quem é essa pessoa que vai fazer tudo isso que a professora falou? O empreendedor,
é aquele que destrói uma ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização, pela exploração de novos recursos materiais ou tecnologia. Veja que ele tem uma perspectiva inovadora e criativa onde quer que ele atue. Qual que é a importância do empreendedorismo? Qual que é a importância de você perceber o empreendedorismo para dentro da cooperativa, trazer esse conhecimento para dentro da cooperativa? O empreendedorismo ele vai fortalecer os empreendimentos regionais e locais, ele vai incentivar a geração de emprego e renda, ele vai desenvolver a economia nacional, transformando-a resistente ou tornando-a resistente nos períodos de crise. Ele vai proporcionar ferramentas para o planejamento do negócio e também vai contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Veja que o empreendedorismo, quando ele é pensado, quando ele é criado, é desenvolvido dentro de um espaço coletivo como a cooperativa, ele vai agregar vários valores e o principal deles é a melhoria da qualidade da vida das pessoas. Que pessoas, professora? Dos cooperados, dos produtores, da comunidade, da família dos produtores, de uma região. Imagine que o impacto de uma cooperativa que funciona bem, agrega valor, uma cooperativa que traz benefícios aos cooperados, é super positivo para uma região. Ele vai desenvolver essa região economicamente falando e dar mais poder, potencial para as pessoas que vivem nessa região. Veja então como é importante a gente ter uma educação empreendedora, ter uma aprendizagem empreendedora dentro do ambiente da cooperativa. Quais são então esses tipos de empreendedores? A gente tem 3 tipos de empreendedores: o empreendedor independente, que é a pessoa que aproveita a oportunidade de criar o próprio negócio. Esse não se insere dentro de uma situação de cooperativa. O empreendedor interno, um funcionário de uma empresa que trata o negócio como se fosse seu, assumindo as responsabilidades por suas decisões dentro da empresa. Esse pode ser o perfil de um tipo de empreendedor que a gente pode encontrar numa cooperativa. E o empreendedor social, e esse mesmo que vai também vai combinar ou concordar com o ambiente de uma cooperativa. É uma pessoa que participa ativamente de projetos ou atividades sociais e está comprometida com as causas humanitárias e preocupada em resolver os problemas da sociedade. Muito parecido com o que a gente aprende do que é cooperativa. É aquele negócio, aquele projeto que vai fortalecer e que vai desenvolver não só uma cooperativa enquanto negócio, enquanto empresa, mas também uma região, uma comunidade. Imagine que a cooperativa ele tem todo esse potencial para desenvolver essa sociedade que vocês moram, os locais que vocês vivem, as pessoas que vocês conhecem, que juntas podem trazer mais benefícios e ter uma renda melhor através da cooperativa. Então esse é seria o nosso empreendedor social. E aí, a gente falando de cultura empreendedora, o ser humano ele não nasce empreendedor. Isso a gente já viu nas outras aulas. E eu reforço aqui. Ele desenvolve essa característica no meio em que vive. O ambiente, a época, o lugar podem influenciar positivamente ou negativamente essa tendência. Vejam bem, o empreendedorismo, a cultura empreendedora, a aprendizagem empreendedora, ela pode ser passada, compartilhada, ela pode ser aprendida. Então, é importante vocês terem isso em mente. Um cooperado meu, 2, 3, enfim, todos os cooperados, eles não são empreendedores. Eles podem aprender, gente, através de um curso como este, através de outros cursos.
através de uma consultoria, através de empresas que podem ajudar a desenvolver isso e através daquela aprendizagem coletiva. As pessoas aprendem coletivamente e ela também vai aprendendo formato, jeito de ser, comportamento, uma postura mais empreendedora, mais alinhada com o empreendedorismo. É importante a gente pensar nisso. Então a gente pode ver aqui 4 fatores que determinam a cultura empreendedora. Quer dizer, como eu faço para trazer ou vivenciar essa cultura? São 4 aspectos. Um deles é o contexto macroempreendedor. Refere-se às políticas, os procedimentos, a infraestrutura, que podem encorajar ou inibir o empreendedorismo. Então, como as pessoas aprendem a ser empreendedoras, elas também podem aprender a não ser empreendedoras. Depende desse contexto político, desse procedimento, dessas infraestruturas que são colocadas, disponibilizadas para as pessoas. Então, dependendo de tudo isso, pode surgir um povo, uma comunidade empreendedora ou não. O segundo elemento é o contexto do indivíduo empreendedor. Refere-se à história pessoal da vida de vocês. Então, refere-se à história familiar, à tradição empreendedora que vocês tiveram contato, às influências culturais, a oportunidade educacional que as pessoas têm. Essa disciplina de plano de negócio é uma super oportunidade para vocês terem contato com esse mundo do empreendedorismo, né? Então, vamos dizer que na história da vida de vocês, vocês podem contar um dia lá na frente. Não, eu tive uma disciplina que tratou sobre empreendedorismo. Então, você já sabe como é empreendedorismo, você já sabe o que fazer para desenvolver o exercício, onde procurar as ajudas, as parcerias. Enfim, a partir disso, já está gravado no histórico da vida de vocês. Além disso, tem a história pessoal. Ah, meu pai é empreendedor, meu avô foi empreendedor, tinha um negócio. Enfim, esses históricos também estimulam as pessoas a serem mais empreendedoras do que outras. Terceiro ponto são as características pessoais. Referem-se às características pessoais do empreendedor. Todas aquelas características que a gente viu na primeira aula. Ter atitude, ter coragem, aprender, planejar, né? São características que a gente acaba desenvolvendo também no decorrer da vida. Quarto ponto são as práticas em empreendimentos. Refere a diferentes maneiras que a pessoa pode empreender como iniciativa, desenvolver e sustentar a atividade de empreendedorismo cooperativo. Então, vai que alguns de vocês já têm essa experiência de vida. Eu cresci perto de uma cooperativa. Então, essa experiência, essa prática de empreendimento já te traz também um outro fator positivo para que você possa ser empreendedor, um cooperado empreendedor. Ok, gente? Então, são esses 4 elementos que fazem com que as pessoas possam alcançar ou ter uma cultura empreendedora. E aí, a gente tem 2 tipos de empreendedorismo que a gente vai diferenciar agora. Aquele tradicional, que é aquela pessoa que assume o risco aí e abre um negócio sozinha ou em parceria com mais outra pessoa, os sócios, né? E o empreendedorismo coletivo, que é a principal característica das nossas cooperativas. Então, o empreendedorismo tradicional, a pessoa atua na empresa, gerencia sua própria empresa, o seu próprio negócio, e sua atuação é funcional. Você vai fazer com que a empresa funcione, seja funcional e traga benefícios para você ou seus sócios. Na cooperativa ou no estilo de empreendedorismo coletivo, atua em empreendedorismo coletivo, são várias pessoas. Seu papel é administrar, gerenciar e a produção coletiva. E a atuação da pessoa dentro desse empreendedorismo é político. Como assim político?
ela vai estar tratando com uma coletividade. Então, vai ter negociações, vai ter a democracia, votos, as articulações, conversas, relacionamentos. Tudo isso é política. Então, veja como é diferente. E as nossas cooperativas, elas se encontram nessa característica aqui, no empreendedorismo coletivo. Então, o empreendedorismo coletivo, ele é o conjunto de atores que participam dos processos de formação das orientações estratégicas, da organização com orientação e propriedade coletiva. Veja que ele é um tipo de empreendedorismo em que as pessoas, elas compartilham conhecimento, compartilham decisões, principalmente as decisões, é democrático e faz com que as pessoas se posicionem sempre contando também com o apoio e com a visão do outro. Esse é o tipo de empreendedorismo coletivo. Nessa interação, é muito importante que haja a aprendizagem empreendedora. Ok? Então, é nesse perfil de relacionamento que a cultura empreendedora, ela pode ser vivenciada e aprendida dentro do ambiente de empreendedorismo coletivo, uma cooperativa, por exemplo. Nesse mesmo aspecto, dentro do perfil de empreendedorismo coletivo, a gente encontra a governança. É importante ter governança. A governança em organizações de natureza cooperativa, democrática e associativa pode ser entendida como o quê, gente? Poder partilhado ou ação coletiva gerenciada. Então, as questões dentro da cooperativa, elas são decididas coletivamente. Ela tem uma ação em que eu conto com o outro para que eu possa tomá-la junto. Tem que trabalhar esse perfil coletivo, esse perfil de cooperação, esse perfil de partilha. Entrou numa cooperativa, você não está sozinho, você não decide sozinho, e aí é importante que você traga o empreendedorismo para que as decisões sejam melhor realizadas, discutidas e feitas por todos no caso. Então, a governança, ela possibilita a participação de todos nesse processo, o engajamento de todos, parceria com outras pessoas, outras entidades, a regulação, que é a organização das informações e diretrizes, a aprendizagem coletiva, e ela possibilita a prática de bom governo. Um bom governo, mas gerenciado de forma coletiva. E tudo isso é em referência a quê? Tudo isso referente ao processo decisório e estratégico de uma cooperativa. Veja só qual que é o potencial, o poder de uma boa governança. É você fazer com que a coletividade funcione efetivamente, de verdade. Então, o que é o negócio? A gente já viu vários tipos de empresa em outras aulas. Todos os tipos de empresas são negócio e todos os tipos que não se enquadram naquela, como por exemplo a franquia que a gente viu, a startup, a cooperativa, também são negócios. Então, negócio é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar recompensa financeira pelo seu esforço. Cabe muito bem a uma cooperativa. Tem pessoas mobilizadas, produz bens, serviços ou benefícios e ela está inserida no mercado e ela também pode trazer benefícios de renda, benefícios econômicos. Esse negócio, ele está no ambiente. Que ambiente é esse? As cooperativas, elas estão inseridas nesse ambiente social e elas não devem ser isoladas, um ente sozinho, um ente isolado. Ela está num ambiente que faz interação com todos os outros entes, né? Então, o ambiente é tudo que é externo à cooperativa e pode ser dividido em macro ambiente e micro ambiente. Vamos relembrar, então, quais são essas duas divisões? Aqui é a nossa cooperativa, no centro, certo?
Próximo dela, a gente tem o microambiente. O microambiente ele é formado pelo governo, pelo concorrente, pelo fornecedor, pelos clientes. Todos aqueles entes e pessoas que estão próxima da cooperativa. No macroambiente, que é algo mais distante da cooperativa, mas que pode impactar a cooperativa, a gente tem as questões nacionais e internacionais sobre o ambiente político legal, sobre o ambiente econômico, sobre o ambiente ecológico, o ambiente demográfico, que fala de populações, nichos de faixas de idade que aumentam, ou que são muitas, ou que são raras, poucas, ambientes tecnológicos, ambientes sociocultural. Veja que todos esses dois ambientes podem impactar a minha cooperativa, mas ela é mais impactada pelo ambiente mais próximo, que é o microambiente. E como funciona esse microambiente? Ele ocorre de maneira interativa. Eu tenho aqui o ambiente que é tudo que é externo à minha cooperativa. A minha cooperativa está aqui. E ela se alimenta desse ambiente e fornece também saídas, insumos, produtos para esse ambiente. Vamos entender como funciona direitinho? Eu tenho o nosso ambiente, que fornecem para a cooperativa insumos, materiais, serviços, informações, pessoas e muito mais. Esses insumos, materiais, serviços e informações entram na nossa cooperativa, passa por um processamento e aí sai. Por exemplo, se eu tenho uma cooperativa de agronegócio, eu tenho, então, produtores que consomem insumos, materiais, faz essa entrada na cooperativa. A cooperativa, dependendo da forma que ela atue ou ajude o cooperado, ela faz o processo de transformação, talvez desses produtos que saem dos produtores em outros produtos. E aqui é a saída, quando ela estabelece ou disponibiliza esses materiais, produtos ou serviços no mercado. Então, a saída da minha cooperativa é em produtos, serviços que são produzidos para o mercado e volta para o ambiente para satisfazer a necessidade aí dos clientes e todas aquelas outras parcerias que a cooperativa pode fazer. Então, o microambiente ele é bem mais ligado e funciona assim de forma bem interativa com a cooperativa. Nesse ambiente, eu vou encontrar também os arranjos produtivos locais. Esses arranjos produtivos locais são uma interação, uma parceria que você pode fazer com outros produtores, com outras empresas, com o governo, com instituições de ensino, quem estiver ali para apoiar nessa direção de uma atividade econômica que existe naquela região. Vamos lembrar então esse conceito de arranjos produtivos locais. Elas são aglomerações territoriais de agentes econômico, político e sociais que apresentam vínculos com o mesmo conjunto específico de atividade econômica por meio de uma vocação econômica local. Então, eu tenho uma região que tem uma vocação econômica, uma atividade econômica que ela é soberana naquela região, né? Vamos dizer que a agropecuária, na verdade, seja a atividade que realmente acontece numa região, e essa região ela vai ter vários grupos, negócios, empresas voltados para fazer o mercado dessa atividade. Um segundo ponto que a gente tem que levar em consideração no arranjo produtivo local é que envolve a participação e a interação de empresas e suas variadas formas de representações e associação. Então, várias empresas nessa mesma região onde eu vou encontrar essa predominante atividade econômica vão trabalhar de formas diferenciadas com esse mesmo produto ou com o segmento desse produto. E um terceiro item que a gente tem que lembrar é que no arranjo produtivo local inclui-se diversas organizações públicas ou privadas voltadas para formação e capacitação de recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento dos produtos, das mudas, política, promoção e financiamento. Então, eu tenho uma região
no arranjo produtivo local que tem uma atividade econômica predominante, que tem empresas e negócios mobilizadas ao redor dessa atividade, mesmo que façam serviços diferenciados com essa atividade econômica e o produto que essa atividade gera. Eu tenho também pessoas, organizações públicas ou privadas que vão estar direcionadas para trabalhar com essa atividade, fazendo o que, gente? Melhorando o aspecto profissional, o aspecto de recursos humanos, o conhecimento local a respeito dessa atividade, para que eles façam o melhor possível. E como é que as cooperativas se inserem nesse negócio? É isso que a gente tem que refletir. A cooperativa se insere também como uma empresa que trabalha nessa atividade econômica, produz e está em parceria com essas outras empresas, mesmo que ela não seja cooperativa, que sejam organizações públicas privadas, está em parceria com elas para fomentar, tratar mais do conhecimento, aprender mais e melhorar todos esses processos produtivos envolvidos dentro em relação a essa atividade econômica local. Então, quais as características do APL, do Arranjo Produtivo Local? Eu tenho uma quantidade significativa de empreendimentos e indivíduos que atuam na mesma atividade produtiva predominante na região, que possibilite uma existência de compartilhamento, cooperação e governança entre esses mesmos empreendimentos que compõem o arranjo produtivo local. Viu que é um ciclo fechado? Então, como eu encontro ou como eu caracterizo um APL? Eu tenho empreendimentos, esses empreendimentos são em torno de uma atividade produtiva e eles têm que ter governança, eles têm que ter cooperação entre si para que seja apontado como um arranjo produtivo local, ok? Então, é o que fica dessa imagem. Dentro do arranjo produtivo local, eu tenho aí 2 elementos importantes. Quais são, professora? A vantagem competitiva é uma delas. É a capacidade de um empreendimento agregar maior valor do que outras empresas do mesmo produto. Então, o que é isso, professor? É um diferencial que uma empresa pode ter. Vamos dizer que sua cooperativa, ela faz parte de um arranjo produtivo local, mas ela tem um diferencial. Que diferencial? Gente, pode ser preço, pode ser qualidade, pode ser produtividade, pode ser a logística, que você chega mais perto mais próximo do cliente. Pode ser qualquer coisa dessas. O que você faz de diferente daquele concorrente seu, das outras empresas que trabalham com a mesma coisa. Então, isso é um diferencial, é uma vantagem competitiva. O empreendimento pode ter vantagem competitiva ou não sobre o outro que atue no mesmo mercado ou setor de negócio. Por exemplo, pode ser a ausência de concorrente. Se você não tiver concorrente, isso é uma vantagem competitiva. O outro elemento é a governança. A governança é a forma de coordenação e os padrões de interação dos empreendimentos e indivíduos do APL. Vamos lembrar que a gente já falou de governança hoje, mas a gente falou de governança dentro de um empreendimento coletivo. No caso, seria interno, dentro da cooperativa, ok? Mas no externo, no arranjo produtivo local, gostaria que vocês percebessem que a governança também tem que acontecer. E tem que acontecer de forma em que as empresas podem se reunir, podem se organizar juntas e tratar de processos maiores em relação a essa atividade econômica local. Percebem? São 2 focos, mesmo foco que é a governança, é a mesma coisa, só que um é interno à cooperativa e outro é externo. É quando a cooperativa está no arranjo produtivo local e ela tem que se organizar com outras empresas, outras entidades, com um instituto de ensino, com a Secretaria de Agricultura, enfim. Então tem que haver essa mobilização, essas reuniões, esses encontros frequentes. Isso é o segundo elemento que é muito importante, que é a governança.
Então, inseridos no arranjo produtivo local, o cooperativismo apresenta-se como forma de organização útil ao desenvolvimento econômico, social e empreendedor dentro de uma região. O cooperativismo, como modelo empreendedor, mostra-se uma forma por meio do qual as pessoas se unem com o propósito e dividem os custeios do negócio. Isso você já sabe, porque você já viu em outras disciplinas. E aí a cooperativa é uma iniciativa empreendedora, gente. Quando a gente pensa na cultura empreendedora, a gente pode ver a cooperativa como uma iniciativa empreendedora que dissemina a cultura empreendedora entre os cooperados por meio de um processo de aprendizagem coletiva. Gravem bem isso. A aprendizagem coletiva, ela tem que ser uma prática dentro das cooperativas. Então, as cooperativas empreendedoras, elas tendem a ter a iniciativa empreendedora e apresentar como uma interessante alternativa que depende do comportamento ético e da aceitação da partilha de poder entre os cooperados. Então, quando eu tenho uma cooperativa com essa iniciativa empreendedora, eu tenho que prestar atenção em 2 pontos. Meus cooperados, meus colegas cooperados, eles têm que ter um comportamento ético. E eles têm que ter essa percepção que eu tenho que partilhar as decisões com os outros. É a partilha do poder, né? E aí é como se fosse 2 segmentos e elementos muito importantes dentro de uma prática cooperativa. Dentro da cooperativa, a gente trata também sobre inovação, criatividade e flexibilidade. Então, o que é a inovação? O que é inovar? Inovar é aproveitar oportunidades para atender a necessidade das pessoas, o que pode ser feito transformando algo que já existe ou criando algo novo. Isso é inovação, é você pensar em processos de transformações de produtos e melhorando sempre esses produtos ou esses serviços para que a inovação traga algum benefício para a empresa. Os tipos de inovação são 4. Eu tenho produtos, inovação organizacional, inovação de processos e inovação de marketing. Vamos ver cada um deles. Inovação de produto envolve mudanças significativas em produtos e serviços. Inovação organizacional, ela envolve a implementação de novos métodos organizacionais, tais como mudança de uma prática de negócios nas relações externas da empresa e na organização local do trabalho. Um outro tipo de inovação é o de processo, que ela traz aí mudança significativa no método, na forma de produção e distribuição dos produtos ou do serviço que a cooperativa vai fornecer. E eu tenho, por último, a inovação de marketing, que é a implementação de novos métodos de marketing, como métodos de estabelecimento de preço do produto e serviço, mudança do seu design, da sua embalagem, ou uma nova promoção, ou uma forma de colocar esse serviço, esse produto ou esse benefício aos cooperados no mercado. Então, vejo que eu tenho 4 possibilidades de inovação. Eu posso inovar no produto, eu posso inovar no processo de fazer, de produzir e de distribuir esse meu produto. Eu posso inovar na organização, quando eu vou pensar como é que fica melhor operacionalizada a questão da gestão, da organização, o layout, o espaço que a minha empresa está organizada. E eu posso inovar, no caso, no marketing, que é como eu vou fazer com que aquilo que a minha cooperativa produz, que pode ser produto, pode ser serviço, ou pode ser benefício aos cooperados. Como eu vou fazer com que esses 3 itens cheguem ao meu cliente, que pode ser um cliente externo e que pode ser também e deve ser o cooperado. O cooperado, ele é o cliente ou um dos clientes da cooperativa. Não esqueçam-se disso, né? Existem clientes externos e o cooperado também como cliente. Então, eu tenho aqui, só para a gente reforçar, a inovação como o fazer
acontecer como executar. E o que difere a inovação da criatividade? A criatividade é buscar alternativas para fazer melhor e com custo baixo. Quando eu penso em alternativas para baixar os custos da minha cooperativa, eu estou potencializando os ganhos. Sempre pense nisso. Quando eu reduzo economicamente os custos, eu potencializo os ganhos. Terceiro item, então, que ajuda a cultura empreendedora é ter flexibilidade. E quando a gente pensa no espaço coletivo como a cooperativa, a flexibilidade é a capacidade de adaptação a novas culturas organizacionais, é se modificar após o recebimento de um feedback, é saber ouvir, ter disposição para aprender novas competências e comportamentos. Veja como é necessário. Se eu estou no ambiente coletivo, eu tenho que aprender e também poder ensinar a outra pessoa a ser flexível. E ser flexível é você saber ouvir o que o outro está te dizendo e saber amadurecer aquela questão. Eu ouço, eu acolho. Eu posso aprender ouvindo as pessoas, certo? Eu posso aprender a ser empreendedora quando eu ouço as pessoas. E isso é um processo bem bacana porque você pode melhorar os seus comportamentos a partir de saber ouvir o que as pessoas têm a dizer e também poder falar. Ok, gente? Ser flexível, ter criatividade e agir de forma inovadora são 3 aspectos importantíssimos de uma cultura empreendedora dentro de um ambiente coletivo como as cooperativas. Então, eu tenho 3 ideias aqui para planejamento. Se eu estou tratando de um ambiente coletivo, esse ambiente coletivo ele tem que começar a planejar juntos. E como é que eu planejo, professora? O primeiro passo para se planejar é você definir um objetivo junto com seus colegas cooperados. Quando você define esse objetivo, você pode passar adiante pensando em ações necessárias para alcançar esses objetivos ou esse objetivo. Quais são essas ações? Começa a elencar essas ações juntos. E aí, o terceiro passo para o planejamento é encontrar meios e recursos necessários para alcançar o que, gente? O objetivo. Então, são 3 passos que você deve dar para fazer ou formular uma concepção de um planejamento coletivo, certo? Estou na cooperativa, eu sempre tenho que planejar. Primeiro, objetivo. Segundo, ações necessárias para alcançar o objetivo. E terceiro, procurar meios, recursos, pessoas, apoio, parcerias, enfim, todas essas situações para que todas as ações que você tratou sejam concluídas, né, sejam realizadas para que você alcance o objetivo. Essa é como se fosse um roteiro básico, muito básico, do que é um planejamento e de como fazer esse planejamento coletivo. Então, por que a professora mudou de assunto? Não mudei, eu acabei tendendo aqui para a gente lembrar sobre o que é o plano de negócio. Eu tenho toda aquela ideia de coletividade, de empreendedorismo coletivo, de cultura empreendedora, para que vocês possam fazer ou pensar o planejamento de forma coletiva. E o plano de negócio é um planejamento, é um mega planejamento, e ele sim só funcionará se for feito de forma coletiva e com pensamento e um olhar empreendedor. Então, o que é o plano de negócio? Vamos lá. O plano de negócio, ele é um documento usado para descrever o empreendimento e o modelo de negócio que sustenta uma empresa. Veja que com o plano de negócio, você vai ter tudo ou todas as situações e elementos descritos sobre a sua cooperativa. E é isso que a gente está fazendo, né, gente? Junto com aquela atividade que a gente passou, que também é atividade do plano de negócio, é uma parte, é a parte final de conclusão do projeto integrador que vocês começaram desde o início do curso, fazer esse projeto integrador. Ele é como se fosse a consolidação, é o documento que vai descrever a cooperativa que vocês criaram nesse curso, certo?
e utiliza esse documento. Então, por que, professor, eu tenho que elaborar um plano de negócio para minha cooperativa? Essa é a pergunta que não quer calar. Existem vários benefícios que você pode conseguir através de um plano de negócio. O plano de negócio, ele faz com que vocês aumentem a chance de conseguir um financiamento ou associados. Já pensou mais cooperados para aquela cooperativa? Um plano de negócio pode ser a base para que a pessoa conheça a sua cooperativa, conheça o seu empreendimento e entre nesse empreendimento. Define com clareza os procedimentos e a direção do negócio. Facilita o acesso a recursos financeiros, apoios de instituições públicas ou privadas. Ajuda a eficiência e eficácia das decisões, porque quando vocês forem tomar decisões, vocês têm que olhar o plano de negócio e aquilo que foi pesquisado e aquilo que foi direcionado, os objetivos que foram concretizados. E por último, ele ajuda a minimizar o que, gente? Os riscos e que o negócio tem de não dar certo. Todo negócio que a gente começa, cooperativa ou não cooperativa, ela tem riscos. Se a gente planeja coletivamente, a gente diminui a possibilidade desses riscos acontecerem. Só para a gente lembrar aí, essa é a estrutura básica de um plano de negócio. Ele tem capa, sumário e sumário executivo, que é como se fosse um resumo de todo o plano. Ele tem informações sobre a empresa e a equipe gestora, tem informações sobre a estratégia da empresa, qual a estratégia que a empresa vai assumir, qual que é a missão, qual que é o valor dela. Ela tem informações sobre o mercado, né? Quem é o concorrente, quem é o fornecedor, quem é o cliente. E ela também tem informações sobre o plano financeiro, qual que é a previsão de recursos, de entrada, saída, de gastos, custos fixos ou não, qual o demonstrativo financeiro dessa empresa. Então veja que toda essa estrutura aqui é uma estrutura básica de plano de negócio. Muda-se alguns termos, mas ela permanece em vários modelos diferentes de plano de negócio. Ok, gente? Então, fechando essa ideia do plano de negócio, professora, fiz o plano de negócio, com quem que ajuda, então, procuro ajuda para assessorar a minha cooperativa, para apoiar a minha cooperativa? Gente, existem várias entidades. A gente está falando aqui só de algumas delas. A gente pode achar apoio ou encontrar apoio com o Sebrae, que é uma empresa é um serviço para pequenos e microempresas, mas também tem uma parte que eles desenvolvem de apoio e cooperação de gestão para as cooperativas. O Senar, que tem algo mais voltado para a agricultura, para o homem do campo, para você fazer gestão no campo, também é importante. E as incubadoras de empresas, são aquelas também que apoiam vários tipos de empresas, inclusive as cooperativas. Ela busca apoiar e amadurecer o quê? A empresa durante 2 anos, durante 1 ano, amadurecer os processos tecnológicos, os processos de produção, os processos de gestão. Então eu tenho esses três possíveis empresas que podem ajudar uma cooperativa a se organizar melhor, a praticar aprendizagem, para fazer capacitação, cursos com os cooperados, e a cooperativa deve sim procurar esse apoio externo, esse conhecimento externo para melhorar os seus processos de gestão dentro da empresa e sempre melhorar esse trabalho em conjunto coletivo que tem a cooperativa. Outro item interessante são a possibilidade de vocês buscarem financiamento. O primeiro passo para você buscar financiamento é ter um plano de negócio escrito, já pronto. Porque quando você vai buscar financiamento, principalmente 3 desses financiadores aqui, eles aceitam financiamento ou financiar um negócio só depois que apresentam um plano de negócio. No caso, esses são os 3. Mas vamos lá. O primeiro tipo de financiamento possível seria uma economia pessoal, um empréstimo pessoal, famílias e amigos. Esses empréstimos, eles funcionam, pode ter alguns prejuízos nessas relações. Mas eu também tenho um investidor anjo, que é uma pessoa que é um capitalista financeiro, que também faz
essa disponibilização de associar-se ao negócio muito envolvido com tecnologia, com inovação. Uma cooperativa também poderia buscar esse tipo de apoio. Um capital a fundo perdido, que são fundações ligadas ao governo que abrem editais. Esses editais, eles requerem que vocês façam projetos, e esses projetos podem ser realizados, feitos com as informações do plano de negócio. E esse capital que vem, caso a proposta seja selecionada, ele vem e você vai só retornar depois com relatórios de como você gastou. É importante ter esse retorno porque é dinheiro público, mas você não precisa devolver esse recurso depois. Por isso que chama capital a fundo perdido. E um último tipo de financiamento são financiamentos de juros ou a juros baixos. Esses financiamentos vocês conseguem em bancos, principalmente os bancos regionais, né? Bancos mais estatais também. Enfim, vários bancos, eles trazem aí possibilidades de juros baixíssimos, principalmente para a cooperativa. Quando a cooperativa se apresenta, né, como esse empreendimento coletivo, apresenta o plano de negócio, ele vai olhar o plano de negócio, então o banco ele pode fazer esses empréstimos e financiamentos a juros baixíssimos. Mas todas essas decisões de buscar apoio, assessoria, parceria, ela tem que ser discutida entre os cooperados. E essas decisões de financiamento também devem ser discutidas entre os cooperados. Ok, gente? A gente fez uma revisão de tudo, e agora chegou o momento da prova. Espero que vocês tenham recapitulado tudo, vocês tenham estudado, que vocês tenham conversado bastante sobre os itens e os conteúdos dessa prova ou dessa disciplina. E eu espero mesmo que vocês façam bom uso desses conteúdos, né? Que vocês façam com que esses conteúdos possam transformar a vida de vocês de alguma forma. Pelo menos essa é a nossa expectativa enquanto equipe, né? A gente espera que realmente vocês consigam ter melhorias nas suas vidas a partir desses conhecimentos. Isso mesmo. Agradecer a participação, a atenção de vocês durante toda a nossa aula. Esperamos que a nossa disciplina tenha colaborado aí para o desenvolvimento de vocês enquanto profissionais, enquanto pessoas mesmo, porque vocês aplicando esses conhecimentos no dia a dia de vocês e elaborando já uma proposta de plano de negócio para a cooperativa de vocês, isso já vai colaborar para esse profissional que você vai ser daqui uns dias, um técnico em cooperativismo. Então é uma disciplina bem interessante, bem legal para vocês entenderem essa questão do planejamento de uma ideia de negócio. E quero agradecer as participações que vocês têm enviado em todas as demais aulas, e foi um prazer estar aqui com vocês, juntamente com a professora Leide e todos os professores presenciais, e a gente desenvolveu uma excelente aula. Eu gostaria também, professor, a nossa última aula, mas também é a finalização do curso deles, né? Sim, esse semestre, com as últimas disciplinas. E eu quero parabenizar vocês por esse percurso. Vocês são profissionais únicos aqui no nosso estado. Se eu não me engano, esse é um dos únicos cursos de técnico em cooperativismo, e vocês são os primeiros, né? Serão os primeiros profissionais nessa formação atuarem aqui no estado. E eu espero que vocês tenham percebido todas as disciplinas, todo o percurso que vocês tiveram aqui, todo esse ganho, todo esse conteúdo que vocês tiveram. Gente, realmente foi uma satisfação estar com vocês, uma boa prova e um bom aproveitamento desse conteúdo todo que vocês tiveram. Educação à distância, mudando realidades.